Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro, dos campeonatos que estão em curso. Infelizmente, galera, eu não estou podendo entrar ao vivo, fazer a nossa live depois dos jogos, porque a internet aqui onde eu moro está passando por manutenção devido a essas chuvas aí violentas que tiveram alguns problemas com os cabos, então eles estão fazendo a manutenção aqui da área da internet. Eu tô com a internet do celular, mas a internet do celular está oscilando muito, então para não ter o perigo de eu entrar ao vivo e ficar caindo, ficar a conexão muito ruim, eu estou fazendo aqui o pós-jogo gravado e tô colocando aí no nosso canal do YouTube. Desculpe, mas infelizmente essas coisas acontecem, tá chovendo em tudo quanto é lugar e a internet fica complicado. Amanhã, depois do clássico Vasco Fluminense, se Deus quiser, a previsão é para que até essa madrugada a internet aqui esteja em dia. Então amanhã, depois do Vasco Fluminense, eu entro ao vivo para falar do resultado. Mas vamos falar do jogão que teve agora há pouco. Acabou pela quarta rodada, agora Botafogo e Bangu. O Fogão ganhou de 1-0. Eu falei no pré-jogo, o jogo ia ser complicado, o Botafogo não ia ser fácil. Acreditava na vitória do Botafogo, mas não por um placar muito elástico. Se eu não estiver enganado, eu acho que eu falei 2-1. Porém, foi 1-0, diferença de um gol. Botafogo poderia ter feito o segundo? Poderia, mas o Bangu também poderia ter feito o primeiro. Então foi um jogo que eu digo assim, que teve uma superioridade do Botafogo técnica, porém não foi muito grande. Então vamos lá para falar desse jogo do Botafogo contra o Bangu. Botafogo com o mesmo time, o Valentim está colocando o mesmo time para o time encorpar, para o time poder dar liga. É lógico que ele sabe, como todos os torcedores, apesar de eu estou começando a perceber que alguns torcedores do Botafogo não aceitam críticas. Eles só aceitam críticas se forem deles mesmos. Se um botafoguense criticar, eles aceitam. Se for uma outra pessoa criticar, alguns estão partindo logo por ofensa, já fala que, supomos, se o cara for torcedor do Flamengo, porque você é mulambo, porque você é isso, se for torcedor do Tricolor, porque você é Bambi, se for vascaíno, ou seja, alguns, não estou falando que são todos, tá? Alguns não aceitam as críticas. Igual no jogo anterior do Botafogo contra o Flamengo. O Botafogo não jogou nada, o Flamengo não jogou nada. Alguns não aceitaram isso. Porque o jogo foi roubado? Tá, o gol do Flamengo foi roubado, mas o Botafogo não jogou absolutamente nada. E o Flamengo também não. O jogo merecia ser -1 é -1. Alguns não aceitaram, mas cada um entende da maneira que quiser e ninguém é obrigado a pensar da mesma maneira. Então eu, particularmente, eu não fico chateado, cada um com a sua opinião. Porém, eu estou começando a observar que eu tenho muitos amigos botafoguenses, estou começando a observar isso. Não estão aceitando muito algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar sobre o jogo do Bangu e Botafogo, mas eu preciso desse relato aqui. Eu vi um monte de gente do Botafogo criticando o Vinícius Júnior no tal do Chororô. Inclusive apresentador de TV. Falei aqui no outro vídeo sobre o apresentador de TV do Canal 7, Bandeirante. Não sei que era Silva, agora esqueci de novo o nome do cara. Ele falou do Botafogo, meteu uma na direção do Flamengo e ainda disse mais. O Botafogo não precisa do Flamengo para absolutamente nada. Legal. Torcedor do Botafogo tem estádio, Flamengo não tem, Botafogo não precisa do Flamengo para sobreviver. Legal. Os torcedores podem pensar isso, a direção não. Vamos lá. Jogo de hoje, Botafogo e Bangu. Sabe qual foi o público? Não teve nem 2.000 pessoas. Sabe quanto foi que o Botafogo lucrou? 30 mil. Não lucrou nada, ficou no prejuízo. O Botafogo não está mais na Copa do Brasil, que dá um dinheiro maneiro, já saiu. Vai sustentar o estádio com o quê? Vai ter que alugar. O que é que o Botafogo fez? Tem que ser realista. O Campeonato Carioca está uma droga. O Campeonato Carioca é a segunda pior renda do Brasil. Perde para todo mundo. Acho que só não está perdendo para o Campeonato Pernambucano, parece. Mas perde para todo mundo.
não tem renda. Botafogo vai fazer o quê? Ou vai alugar para show, ou vai ter que alugar para os outros times. Quem é que tem a probabilidade de dar uma renda boa para o Botafogo? Ou é o Vasco, mas é o Vasco que vai jogar no estádio dele, ou é o Flamengo, ou é o Fluminense, que está na Copa do Brasil, e o Flamengo que está na Libertadores, Campeonato Brasileiro. Botafogo não teve jeito, Botafogo precisa de renda. Tá aí, ó. Alugou pro Flamengo na Libertadores. Alugou pro Flamengo, jogo Flamengo-Botafogo, mande campeonato do Flamengo no Engenhão. Pelo que parece, estão fazendo acordo aí de aluguel de 3 anos com o Flamengo. E agora? Que falaram que não depende. Um depende do outro, pô. Um depende do outro. O Botafogo precisa de dinheiro. Ele não tem um patrocínio tão grande assim. Então o nego fica falando um montão de besteira. A torcida pode até falar, agora o presidente não pode. O presidente tem que pensar em ter receita para o time, para contratar bons jogadores, conseguir pagar o estádio. Então, até para esse comentarista aí, da Band, que ele é narrador esportivo, que falou um montão de besteira, falou um monte de besteira. Aí, e agora? Estão fazendo acordo Botafogo e Flamengo, já está praticamente fechado. Então, pô, tem que pensar antes de falar para não falar besteira. A gente de vez em quando fala nervoso, mas pô, tem que pensar, isso é negócio, futebol é negócio. Futebol é negócio, não é continho de fada. Futebol tem que ter dinheiro. O Botafogo vai fazer o que? Ele está fora da Copa do Brasil, o Campeonato Carioca não está dando receita, é só prejuízo. Hoje a torcida do Botafogo não foi. De novo, aí quando o nego falar da torcida do Botafogo, que a torcida do Botafogo cabe numa Kombi, ficam com raiva. A torcida não foi de novo. E olha que o Botafogo fez promoção, porque o Dia da Mulher, se fosse com a camisa do Botafogo, tinha desconto, até as torcedoras. Não teve 2.000. E aí? Vai falar o que, torcedor do Botafogo, que reclama de tudo? Eu adoro torcedor do Botafogo, mas tem alguns que não estão aceitando as coisas. Pô, tem que aceitar a realidade. E a realidade é essa. A realidade é essa. Tem que se cooperar, porque estão tentando afundar o Campeonato Carioca. Estão afundando. O Campeonato Carioca é uma vergonha. Tecnicamente, taticamente e financeiramente está horrível. Ainda quer se fazer de... Pô, pelo amor de Deus. Então, os dirigentes do Botafogo, parabéns. Repensaram tudo que estava acontecendo e tem que pensar no melhor para o Botafogo sim, que o Botafogo tem que pensar em receita. Mas falando aqui do Botafogo, que infelizmente a torcida não compareceu, tinha menos de 2.000 pessoas, teve 1.700 pagantes e ao total 1.900 e pouco, 30.000 de receita. Para ver um Botafogo que jogou melhor do que o jogo contra o Flamengo, o jogo foi melhor, porém mostrou deficiências, porque o time tecnicamente é limitado. Começou o primeiro tempo, o Botafogo partindo para cima, marcando alto, teve logo de cara um gol que foi anulado do Chiesa, porque estava impedido, e o Botafogo foi tentando. Só que, a partir dos 20 minutos, o Botafogo começou a fazer o Bangu começou a fazer uma marcação mais alta, mais em cima. E o Botafogo começou a se enrolar na saída de bola. Começou a se enrolar. Se o Bangu tivesse um atacante com mais velocidade, tinha complicado o Botafogo já no primeiro tempo. Mas o Botafogo foi tentando trabalhar a bola. O Moisés estava errando alguns passos, o Marcinho também. O Pimpão não conseguia dar sequência na jogada. Mas foi tentando. O João Paulo e o Lindoso correndo muito para tentar se desmarcar, que no início o Bangu ficou todo atrás, o objetivo do Bangu era marcar e sair no contra-ataque. A partir da metade do primeiro tempo, que o Bangu, como eu falei, adiantou sua marcação e começou a atrapalhar um pouco o Botafogo, o tanto que no primeiro tempo não se teve tanta oportunidade assim. Foi um jogo bem disputado, muito disputado. Tecnicamente, o Bangu é limitado, é bem mais limitado que o Botafogo. Tecnicamente, o Botafogo é bem superior ao time do Bangu, mas estava encontrando muita dificuldade.
Principalmente porque o Léo Valência, mais uma vez, na minha visão, ficou encaixotado ali entre os zagueiros e os volantes, que o Bangu jogou com 2 volantes, e aparecia muito pouco. Ele até tentava sair para um lado, sair para o outro, mas não conseguia criar. Aí quem tinha que se desdobrar para isso mais uma vez foi o João Paulo, que tentava ir para um lado, tentava ir para o outro, e o Lindoso também tentando criar. E com essa ausência do Valência, acaba atrapalhando um pouquinho os laterais, porque ele não tem com quem tabelar. Então, o primeiro tempo, Botafogo foi melhor, mas teve muita dificuldade, tanto que não teve tantas chances de gol assim. No segundo tempo, o Valentim teve que fazer algumas substituições. Mas logo no início, com 12 minutos, o Bangu foi mais para frente um pouquinho, queria também o gol. Entrou o Marcos Vinícius, que para mim o Marcos Vinícius também não é o cara de criação, porque o Marcos Vinícius é um jogador individual, ele joga mais para ele do que o time. Mas ali ele começou a fazer um algo mais do que o Valência. Deu um passe para o Pimpão. O gol não foi por causa do passe do Pimpão, igual o comentarista da Sport TV falou. Ah, ele deu o passe pro gol. Ele não deu o passe pro gol do Pimpão. Ele passou a bola pro Pimpão. O gol saiu numa jogada individual, que não é uma coisa muito comum do Botafogo. Porque os jogadores individualmente não têm essa mobilidade toda, essa capacidade toda para mudar um jogo com jogadas individuais. É um time mais mecânico, como a maioria dos times são muito mecânicos. Um ou outro time tem 2, 3 jogadores que conseguem jogar individuais, fazer coisas diferentes, de repente até dentro do padrão, mas coisas diferentes. O Botafogo não tem esses caras, mas hoje o Pimpão fez. O Pimpão já fez outros, o Pimpão já fez gol de bicicleta pra caramba, são coisas diferentes. Tô falando que o Pimpão é um pereba, não é. Ele tem sua qualidade, mas não é aquele cara que vai destoar toda hora ele vai fazer uma jogada diferente. Não vai. Ele vai fazer o basicão. Uma hora ou outra ele faz alguma coisa. E dessa vez ele fez. O que ele fez? Entrou na área, puxou pro lado, tirou o zagueiro, meteu um golaço, jogou na gaveta, 1-0. Gol do Pimpão. Uma jogada diferente, não foi uma jogada trabalhada. Depois do primeiro gol, lógico, o Bangu veio para frente. Que o Bangu, além de querer a primeira vitória, o Bangu também estava querendo conseguir chegar na Série D do Campeonato Brasileiro. Então ele precisava ganhar. Então ele se abriu, ele foi para cima. E com isso, ele imprensou o Botafogo. O Botafogo ficou meio imprensado, não conseguia sair. Mas o Botafogo teve chance no contra-ataque. Depois disso ele tirou o Pimpão, que ainda estava com aquele ponto que ele recebeu por causa do jogo contra o Flamengo, e colocou o Luiz Fernando, que não apareceu, está muito tímido. Aí com isso o Marcinho começou a aparecer mais, o Moisés começou a aparecer mais, porque começou a aparecer espaço, o Bangu fez a alteração, colocou um jogador aberto, ou seja, o time ficou mais aberto, ficou mais espaçado. Aí o Botafogo, com mais campo para trabalhar, aí começa a aparecer, porque ele consegue tocar mais, a marcação não ficou tão encaixada do Bangu, aí o Botafogo conseguiu. O Botafogo teve uma chance pelo lado esquerdo, que o Chiesa tocou para trás, o Luiz Fernando jogou para fora, depois teve mais umas 2 ou 3 chances que poderia ter saído o gol. O Bangu também teve uma chance que passou rente à trave, teve um voleio do jogador do Bangu que também passou perto, ou seja, o Botafogo teve umas 3 chances ali que poderia ampliar o placar, mas o Bangu também teve oportunidades, pelo menos umas 2, de empatar o jogo. Esse jogo poderia ter terminado 2-1, 3-1 ou 1-1, mas merecidamente terminou a vitória do Botafogo. Porém, o Bangu, com toda a sua limitação, causou muito trabalho quando estava 0-0, que marcou em cima. O Botafogo teve dificuldade para sair. O Botafogo, o Valentim vai ter que ver alguém para o lugar do Valência, que ele não está rendendo, está sobrecarregando o João Paulo, que o João Paulo tem que criar e tem que marcar. O João Paulo no segundo tempo está ficando sempre cansado, porque ele está tendo que correr por 2. O Valência não está se encontrando ali. O Botafogo precisa de alguém ali para a criação, e na minha visão não é o Marcos Vinícius, não é. Para mim, esse cara de criação é o João Paulo. Deveria colocar alguém no lugar do João Paulo e liberar o João Paulo para ficar mais solto, para ele criar. De repente colocar o Dudu, de repente colocar o Marcelo, que o Botafogo contratou, teste ele ali até o Fernandes poder jogar, que ele
tá lesionado, de repente quando ele voltar, fica ali Lindoso, Fernandes e o João Paulo mais na frente, que aí o João Paulo é mais jogador de meio campo, é mais jogador de trabalhar a bola, de criar jogadas do que o Valência. Mas hoje o Botafogo mereceu, mas o jogo foi complicado da maneira como eu falei. O Botafogo encontrou muitas dificuldades, fez um gol numa jogada individual do Pimpão, deu oportunidade do Bangu fazer o gol, teve oportunidade no segundo tempo, quando fez 1-0 o jogo ficou mais aberto, então abriu mais espaço, o Botafogo teve oportunidade de fazer o gol, passou por pouco, o goleiro fez algumas defesas, mas também tomou muito sufoco, também deu contra-ataque para o Bangu, mesmo quando o Botafogo estava atrás, não estava mais conseguindo marcar, o Botafogo estava perdendo o meio de campo, porque o Marcos Vinícius não marca ninguém, o João Paulo já estava cansado, o Lindoso já estava cansado, o Luiz Fernando entrou mal, e mesmo assim o Bangu teve chance de fazer um gol. Então, torcida botafoguense ganhou como eu achei que ia ganhar. O jogo foi melhor do que contra o Flamengo? Foi bem melhor, mas o time do Botafogo tem que ser realista. O time do Botafogo é limitado tecnicamente. O time do Botafogo vai ter que ser um time taticamente muito bom. Coletivamente o time vai ter que ser muito bom. Estou falando isso do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Carioca não existe. O Campeonato Carioca não é base para nada. O Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai ter que ser um time coletivamente muito forte, porque tecnicamente, individualmente, o time é limitado, é muito limitado. E todo mundo está vendo isso. Alguns torcedores não aceitam, mas é um time limitado. No Brasileiro, vai ser mole? Não, o Botafogo vai tomar muito sufoco, principalmente quando pegar time que faz marcação alta. O Botafogo tem dificuldade para sair, porque os zagueiros não têm essa qualidade para sair jogando. Os laterais, apesar do Moisés e o Marcinho ser melhor do que os anteriores, ele também não tem essa qualidade toda. Aí sobra ali pro Lindoso e João Paulo. Se não tiver ninguém ali no lugar do Valência, vai sobrecarregar pro João Paulo. Aí vai pegar um time que vai congestionar o meio, ou um time que tem a qualidade no meio de campo, o Botafogo vai ter que viver de contra-ataque. Aí vai voltar o que era 2016 e o início de 2017. Então, sendo bem realista, os meus amigos botafoguenses, se não gostarem, opinião é minha, vocês podem ter opinião diferente. Agora, o time do Botafogo é limitado e vai passar sufoco sim no Brasileiro se não tiver algumas contratações. Veio o Iago, veio o Marcelo, está tentando acertar com a Aguirre, mas precisa de meio campo de criação, precisa de um homem pensante ali, ou já faz logo esse homem pensante ser o João Paulo, porque aí já facilita e muito para o Botafogo e coloca alguém ali atrás. Mas o Botafogo ganhou, como eu imaginava, o jogo foi melhor. Teve, antes da derrota para o Flamengo, o Botafogo tinha feito uma partida melhor que a de hoje, mas porém, o time está se encontrando, está encontrando dificuldades, os times estão vendo como é que o Botafogo joga, e também cria dificuldade. O treinador do Bangu, o Alfredo, estudou o time do Botafogo, dificultou bastante, sabe que o time do Botafogo tem dificuldade para criar, tem dificuldade para sair de trás, colocou uma marcação alta, dificultou, mas é isso que o Botafogo tem que ir fazendo, pegando essas dificuldades para ir melhorando, que o principal agora é o Carioca. Só que o Carioca tecnicamente está fraco, em todos os sentidos, e o principal é o brasileiro. Então, esse Carioca é a fase de treinamento e tem que o Botafogo ir encontrando dificuldade. Mas o importante é que o Botafogo ganhou, agora está com 9 pontos, está ali na disputa para chegar à semifinal. Acredito que nesse retorno aí possa chegar os 4 grandes, pode chegar os 4 grandes. Com 9 pontos ele passou a Portuguesa, agora tem que esperar o jogo da Portuguesa, porque se a Portuguesa ganhar, a Portuguesa passa o Botafogo, aí a Portuguesa volta a ficar em segundo, e se o Fluminense ganhar do Vasco, fica em primeiro. Se o Fluminense perder, a Portuguesa ganhar, a Fluminense fica em segundo e a Portuguesa fica em primeiro com 10 pontos, então o grupo está muito embolado, que provavelmente só vai se decidir na última rodada. Mas o Botafogo fez o seu dever de casa e ganhou, jogou melhor do que o jogo contra o Flamengo, dou aí uma nota 6,5 para esse jogo, 6,5. Se quiserem me criticar, tem todo o direito, mas essa foi a visão desse jogo. O Botafogo tem que melhorar muito, porque eu já estou pensando no campeonato brasileiro. Não é o Carioca, o campeonato carioca é muito fraco. É legal esse campeão carioca? É.
mas é muito pior cair para a Série B no Campeonato Brasileiro. Então eu estou pensando pelo Botafogo lá na frente. Meus amigos botafoguenses, e essa foi a minha análise do jogo. Botafogo 1, Bangu 0. Grande vitória do Botafogo. Amanhã, depois do jogo Vasco Fluminense, eu entro ao vivo. E depois do jogo Flamengo e Boa Vista, eu também tento entrar ao vivo. É só a internet me permitir que eu estarei aqui. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Tamo junto. Um abraço. Tchau.